Olá! Hoje nós trouxemos para vocês 7 super dicas para aumentar o seu poder feminino, né, Poli? É isso aí. São 7 super dicas mesmo, que além de aumentar o nosso poder feminino enquanto mulher, enquanto trabalhadora, mãe de família, em todos os papéis que a gente assume, também aumenta a nossa percepção sobre as pessoas, a visão sobre nós mesmas, sobre as situações, e isso faz a gente entender muitas coisas e situações na nossa vida. Aproveite essas super dicas porque elas são imperdíveis. Então a primeira delas é a flexibilidade. Por que a flexibilidade é tão importante para aumentar o poder feminino, querido? Gente, vocês já viram aquelas pessoas, né? Não só mulheres, mas várias pessoas que quando fazem um plano, quando planejam alguma coisa e aquilo não dá certo, elas ficam frustradas, irritadas, raivosas, rancorosas, porque não têm escolhas, elas não têm outras opções. E isso faz a gente, o quê? O contrário de empoderadas, né? O contrário de poder feminino, a gente se torna uma mulher frágil, uma mulher fraca. E não é no sentido de sexo frágil, é no sentido de você realmente estar frustrada, raivosa, rancorosa. Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. Quantas vezes seu esposo pode ter ficado meio assim com você, seus filhos, seus colegas de trabalho, porque você ficou tão irritada com uma situação e desforrou em todo mundo, só porque você não tinha o quê? Escolhas, outras escolhas. E, gente, ter escolhas, ter flexibilidade é melhor do que não ter nenhuma. Por quê? Imagina que você quer sair para comer com a sua família e aí você escolheu para hoje o quê? Um camarão, vamos supor, né? Escolheu um camarão. E chega lá, não tem mesa para sentar, tá tudo lotado, você não conseguiu reserva. Pronto, você se frustra e acaba com a sua noite e com a noite da sua família. Agora, se você é flexível, se você tem escolhas, tudo bem, a gente saiu para comer um camarão e não tem mesa, né? A gente não fez reserva, a gente pode comer outra coisa, pode comer uma pizza, pode comer um peixe em outro lugar. Tenha flexibilidade, tenha escolhas. E não só, nas programações que a gente faz para o dia a dia, né? Para o nosso lazer, para o nosso trabalho, mas para tudo na nossa vida, a gente sempre precisa ser flexível. A gente sempre precisa ter mais de uma escolha, ou seja, mais de uma opção. Isso é legal também porque vem trazer um pensamento para nós sobre a ecologia, né? Sobre ecologia, não é ecologia do meio ambiente não, é ecologia do meio onde que a gente vive. Porque se quando você sai com a sua família para comer um camarão, a intenção é você sair em família, a comida é independente disso. Pode, igual o Poli falou, pode comer uma pizza, um hambúrguer, que a intenção ser a família unida, o passeio familiar, que é tão gostoso, tão maravilhoso, que o camarão pouco importa, talvez. Então essa flexibilidade vem de encontro à nossa ecologia, porque quando a gente começamos a pensar se aquela atitude que nós vamos tomar ali, se aquele sentimento que eu estou levando ali naquele momento, que eu vou no lugar esperando algo e aquilo não acontece, a atitude que eu vou tomar vai prejudicar só a mim ou as outras pessoas que estão à minha volta? Normalmente prejudica todo mundo quando você não é flexível e não tem outras opções. Por isso, mulher, tenha escolhas, tenha sempre o plano B. Seja a mulher sábia, aquela que edifica a sua casa. Exatamente. Demonstre que pouco importa a situação que você esteja, você é inabalável. Nada te abala. E a segunda dica, então, que a gente dá para hoje, para você aumentar o seu poder feminino, é: as pessoas fazem as melhores escolhas que podem no momento. Exatamente. Todos nós temos escolhas. E às vezes nós paramos para pensar naquelas escolhas que nós fazemos lá no passado. E achamos que, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo. Mas muito pelo contrário. Se você pudesse voltar lá atrás com a mentalidade, aí você tem que pensar naquele momento que você estava lá fazendo a atitude que você gostaria de ter mudado, ou algo que você gostaria de não ter feito, a sua mentalidade lá te faria mudar, fazer a mesma coisa. Ou seja, você está julgando o seu comportamento lá atrás com a sua mente de hoje, uma mente que já abriu, que já adquiriu experiência, que já evoluiu para aquela mulher lá de 10, de 15 anos atrás. E isso é muito curioso, porque às vezes você joga a culpa para si mesma, né? Poxa, por que eu fiz aquilo? E às vezes a gente observa as pessoas à nossa volta e a gente pensa, caramba,
Por que fulano fez aquilo? Por que aquela mulher fez isso? Por que aquele homem fez aquilo? Por que não escolheu o caminho A e não o B? Por que largou a faculdade de medicina para ser padre? Eu já vi umas histórias dessas acontecer numa família próxima da nossa. Porque, gente, as pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Por quê? A gente tem que entender que no momento que a pessoa passa por um momento de decisão, ela pode ter ficado tensa, ela pode estar cega para as opções, ela pode estar passando por problemas de falta de recursos, ela não consegue raciocinar. Você já viu uma pessoa que quando ela está dentro do problema, ela não consegue solução? Ela precisa sair do problema para ela então conseguir enxergar uma solução. Da mesma forma, às vezes você não consegue resolver um problema, você conta para uma pessoa de fora que ela vai te dar ideia e vai conseguir resolver. Não é muito mais fácil a gente dar pitaco, vamos dizer assim, na vida dos outros do que resolver a nossa? Por quê? Porque quando a gente está dentro do problema, a gente está cego, a gente está cercado por problemas por todos os lados. E isso baixa a nossa capacidade de ter recurso. Recurso são opções, né, para a gente ter justamente flexibilidade. Então, naquele momento, a gente toma a melhor decisão, a gente faz a melhor escolha que a gente pode fazer naquele momento. Porque até quando a gente sabe que não está no melhor momento, a gente faz... Não, peraí. Quando a gente sabe. Até quando a gente sabe que a gente não está fazendo o nosso melhor, a gente está fazendo o nosso melhor, porque a gente mesmo reconhece que naquele momento a gente não pode fazer mais. Então, por isso, perdoe-se por alguma decisão que você realmente tomou e hoje talvez se arrepende. Perdoe as pessoas à sua volta por às vezes tomarem certas decisões que a gente fica julgando, descendo a lenha, descendo o cacete, né, digamos assim, nas pessoas. As pessoas tomam a melhor decisão que pode naquele momento. Se a pessoa tomou aquela decisão, é porque realmente naquele momento era só aquilo que ela podia fazer. Exatamente. E isto porque, e aí vem a terceira dica de hoje, porque as pessoas funcionam perfeitamente. Né? Nós não somos robôs, Deus não nos fez com defeito, porque quem tem defeito é máquina. Se a gente não tem defeito, a gente é perfeita e a gente funciona perfeitamente, né? Quem tem defeito, como eu disse, é máquina. Não somos máquinas para terem defeitos. E aí vocês podem até achar que é prepotência nossa falar isso, mas é pura verdade. E nós não estamos falando de nós, reis, estamos falando de nós, seres humanos. Exatamente. Deus nos criou para serem livres e termos vida em abundância. Livres, ter vida em abundante, e tudo que Deus faz é perfeito. Deus não cria nada que é imperfeito, não criou nada para imperfeição. Então nós funcionamos perfeitamente, tá? E às vezes achamos defeitos nas pessoas, mas não são defeitos. São comportamentos, atitudes usadas em contextos errados. Aí nós significamos isso como defeito, né, Poli? É isso aí. Por quê? Deus nos criou perfeitas, ou seja, se nós temos as emoções da raiva, do ódio, da calma, da frustração. Ai, fala patetice. Dá pra colocar isso em cinza depois, né? Se nós temos comportamentos como raiva, ódio, falta de firmeza, né? Aquela pessoa lenta, a gente às vezes usa essa emoção no lugar errado. Mas se a gente usar as nossas emoções no lugar certo, nós vamos funcionar perfeitamente. Como assim, Poliana? A gente vai usar a raiva para alguma coisa que presta? Claro que vai. A gente vai usar a nossa energia, a nossa fúria para o bem? Claro que vai. Se seu filho está na beirada da laje, pronto para cair, e você não for com toda a sua fúria para agarrar aquela criança para ela não cair, se você for na sua lentidão, calma e delicadeza, seu filho vai cair, sei lá de que andar, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora, se você também está sendo assaltado e você reage com a sua raiva, às vezes você pode tomar um tiro no meio da testa, aí sim você tem que ir com a sua lentidão. É claro que você vai saber o contexto que você vai usar as suas emoções, mas você precisa usar as suas emoções de forma que você as equilibre de acordo com o contexto. Eu não vou usar a raiva que de repente a gente tá porque discutiu com o marido, a raiva porque brigou com um colega de trabalho, na hora, por exemplo, de trocar uma fralda do filho, de dormir aquela criança. Não faz sentido nenhum a gente desforrar uma emoção em uma pessoa que não tem nada a ver com a história. E mesmo que ela tenha a ver com a história, ela mesmo assim não merece o nosso desforrar de raiva. Aí você imagina uma corda.
Uma corda não é boa nem ruim, né? Mas ela pode ser usada para matar alguém ou para salvar alguém. Assim são nossas emoções. Quando nós usamos a emoção certa, na situação certa, nós estamos perfeitos. Quando nós usamos as emoções erradas, nas situações erradas, nós somos imperfeitos. Há o significado que as pessoas dão para isso. Ou seja, nós somos perfeitos. Nós, seres humanos, funcionamos perfeitamente bem. Não temos defeitos. Se você tem raiva, é porque Deus te colocou raiva, porque uma hora você vai precisar de usá-la. Se Deus te deu tranquilidade, paz e calma, é porque você não precisa disso. Todos nós precisamos de tudo que nós temos, todos os recursos que estão dentro de nós. Todas as emoções nós precisamos dela. Porém, nós temos que usá-las nos contextos certos. E a quarta dica de hoje é que todas as ações têm um propósito. Né? Ninguém age em vão? Seria isso? Sim, ninguém age em vão. Todos nós agimos com um propósito. E muitas dessas ações, muitas das vezes, são inconscientes. Nós não temos consciência porque agimos como agimos. Nem porque às vezes pensamos ou falamos como pensamos. Então, quando nós não conseguimos identificar isso, fica muito difícil de alcançar algo na nossa vida, fica difícil de a gente traçar planos na nossa família, fica difícil de nós alcançar os nossos objetivos. Porque já dizia o gato da Alice do País das Maravilhas. Para onde que esse caminho vai? Para onde você quer que ir? Eu não sei. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, quando as nossas ações, elas são para satisfazer alguns dos nossos valores. Na verdade, são todos os nossos valores. E quando nós não temos conhecimento do que é importante para nós, os nossos valores, aí nós começamos a agir aleatoriamente. Agora, se você age para satisfazer os seus valores e as suas crenças, e você não tem consciência disso, imagina você agora colocar consciência em todas as ações que você tiver. Todas as nossas ações, gente, têm um propósito. Se a gente pede demissão do trabalho hoje, se a gente decide trocar de emprego, se a gente decide fazer uma viagem, tudo que a gente decide é com um propósito maior. A gente que às vezes não tem consciência disso. A gente acha que a gente deixa a vida me levar, mas a vida que nos leva? Não, o que nos leva a ser a gente mesmo, os nossos valores, a nossa capacidade intelectual de agir conforme aquilo que é importante para nós. Agora, se você sabe aquilo que é importante para você, querida, ninguém te segura. E aí você não engole sapos, você consegue ser você mesma, porque você colocou foco, atenção e intenção em todas as suas ações. E dessas sete dicas que nós vamos dar para vocês aqui, essa talvez seja a principal delas. Saber o que é importante para você, porque assim você consegue conduzir as suas ações. Porque todas as suas ações que hoje são involuntárias são para satisfazer algum desses valores que você ainda não tem consciência. Exato. E aí, a quinta dica, e ela é até um pouco mais profunda que isso, porque ela vem para frisar a quarta dica, mas ao mesmo tempo ela nos quebra ao meio na questão de julgar as pessoas. E quando a gente para de julgar, a gente se torna mais forte. E a quinta dica de hoje é que toda ação tem uma intenção positiva, né, Rê? Exatamente. E às vezes, muitas vezes, nós julgamos a pessoa, o ser da pessoa. Fala, você é isso, você é assim. Você fez isso. Você fez isso, você agiu dessa forma. Então nós começamos a julgar as pessoas com referência no comportamento delas. E o que trazemos para vocês aqui é que vocês, a partir de hoje, não julgue mais as pessoas pelos comportamentos dela. Porque todo comportamento ela tem uma ação positiva. Pode ser que essa ação positiva, para você que está recebendo a ação, seja ruim. Mas para a pessoa que está praticando, para ela, lembra que a dica anterior da quarta dica, que nós não temos consciência das nossas ações, por que nós agimos como agimos? Exatamente, para aquela pessoa, como ela não tem consciência disso, para ela está fazendo uma coisa positiva para ela. E nós temos que separar o comportamento, só analisar com o comportamento. O que essa pessoa está querendo com esse comportamento? Qual a intenção dessa pessoa com esse comportamento? Um exemplo, numa agressividade, às vezes a pessoa é arrogante com você. Em vez de você julgar, falar que a pessoa é arrogante, não. Por que você não pergunta assim a partir de agora?
Qual é a intenção positiva de você estar falando dessa forma comigo? Você vai quebrar essa pessoa no meio. Ela vai ficar sem graça, ela não vai perceber, você vai perceber que ela fala assim, eu não percebi que eu estou falando assim com você. Porque ela não tem consciência. Então, quando nós passamos a parar de prestar, de incriminar, de apontar o dedo, que ele é assim, que esse comportamento é isso, que você é isso, que é aquilo, e quando eu separo esse comportamento da pessoa, eu consigo ter aquilo que a Poli falou. Né, Poli? Aí a gente vai tendo o quê com isso? Paz interior, porque a gente para de julgar o outro por todo o comportamento que ele tem. E a ação que para ele é positiva, pode sim pra gente ser negativa. E um exemplo que a gente quer trazer para vocês também, vamos supor assim, você foi assaltado, levaram ali sua bolsa, seu celular e tudo que tinha dentro, e você vai ficar muito brava com isso, muito chateada. Mas a gente precisa perdoar aquela pessoa, porque no fundo ele teve uma intenção positiva com aquele. Positiva, Poliana, roubar positivo. Não, gente, a intenção é positiva para ele precisa satisfazer algum valor dele, nem que seja para usar droga, para ele é positivo, para a gente é negativo. Então toda ação tem uma ação positiva para quem pratica, e a gente precisa saber e conseguir perdoar as pessoas por isso, porque quem carrega muita raiva, ódio, rancor, é porque não perdoa as pessoas pelos seus comportamentos diários, e aí cada falta de perdão é uma pedra pesada na nossa mochila, que faz nós, mulheres, muito mais fracas. A partir do momento que eu tenho que andar, viver, cumprir todos os meus papéis na vida, fazer tudo que eu faço, trabalhar fora, né? Cuidar de marido, que não é fácil, né, meninas? Casa, filhos, cuidar da gente, do corpo, da beleza, e ainda ter que carregar uma mochilinha de pedra pesada nas costas, não é fácil. É muito mais fácil a gente ir abandonando essas pedras, que é perdoando as pessoas pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes, porque toda ação tem uma intenção positiva para quem fez. E aqui vai para vocês terem certeza que nós não estamos falando besteira. Na cruz, antes de Jesus morrer, o que ele falou e pediu a Deus? Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus estava pedindo a Deus para olhar o ser da pessoa e não julgá-las pelo comportamento delas. Olha só que mensagem linda, até a gente trazendo para vocês aqui da época de Jesus. E puxando o gancho aqui do que a Poli acabou de falar sobre essa parte da nossa mente, da saúde do nosso corpo, a nossa sexta dica fala justamente sobre isso. Mente e corpo formam um sistema. Vocês já viram um ditado? Mente sã, corpo são? Isso até na Bíblia também fala isso, tá? Assim como é na sua alma, assim é na sua vida, no seu corpo, na sua terra, aqui na terra. Por que o nosso corpo é um sistema? Porque tudo que você alimenta a tua mente, tudo que você coloca para dentro dela, ela vai se refletir em comportamentos de vocês. Dos nossos comportamentos, não só de vocês, mas dos nossos também. E tem outra passagem que diz também que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então o coração é um órgão físico, digamos assim. Então tudo que está guardado ali no seu coração é aquilo que a sua boca fala. Então cuidado com o que a sua boca fala para não estar desalinhado com o corpo. Porque o que a gente muito vê por aí são pessoas que falam uma coisa, mas o seu corpo nega. Porque é um só sistema. Na hora de você se comunicar com as pessoas, você já viu aquela pessoa assim que fala assim, você quer ir em tal lugar? Eu quero, mas ela balança a cabeça, olha só, o corpo balançou a cabeça que não, só que a boca falou que quer. Então a gente precisa estar atento às pessoas no seu sistema completo, ou seja, o corpo inteiro, ele forma a frase que a pessoa está falando para você. Então se a boca, as palavras estão saindo de uma forma, mas o corpo se comporta de outra, muitas vezes ele nega tudo aquilo que a pessoa disse verbalmente, nega num olhar, nega numa passagem de mão no cabelo, numa passagem de mão pro nariz, que pode ser que seja que a pessoa esteja falando mentira, ou quando a pessoa coloca a mão na boca para falar, o Rei que é especialista em comunicação corporal, que pode falar pra gente um pouco melhor sobre isso, talvez. Já ouviram aquele ditado que a gente conhece a árvore pelos frutos? É exatamente o mesmo exemplo que a gente traz aqui. Nós conhecemos quando a árvore é boa pelos frutos, elas dão frutos bons. Porque é muito fácil você falar e as ações
não coincidirem com aquilo que você está falando. Você quebra a pessoa que está se passando por algo lindo, maravilhoso, quando ela age incongruente com aquilo que ela está falando, ou seja, quando a árvore não dá o fruto conforme a beleza dela, né? É um sistema integrado, né? Da mesma forma que o nosso corpo, ele é tão perfeito, gente, é um sistema tão integrado, que se vocês não jogarem fora aquelas pedras do perdão, ou seja, da raiva, né? O seu corpo, ele vai produzir o quê? Doença. Porque você não está íntegro com você mesmo. Ou a partir do momento que você pensa de uma forma, age de outra, ou seja, você não tem integridade. Aquela pessoa que pensa de um jeito, mas se comporta totalmente diferente daquilo que ela pensa, ela não tem integridade. E o corpo sente, o corpo sofre, o corpo se expressa, o corpo fala, e aí pode cair imunidade, pode vir doenças de pele, doença no rim. Uma coisa muito legal que vocês podem praticar isso é vocês assistirem cinema mudo, desenho que os personagens não falam. Por exemplo, eu adoro ver Pantera Cor-de-Rosa, ela não tem palavras, né? Ela só gestos, ações, expressões, porque através disso ela não precisa dizer nada, porque através da face, né, das expressões faciais, dos gestos, você consegue compreender o desenho todo e até imaginar o que eles estão conversando ali um com o outro ali. E o meu filho adora, toda vez que a gente vai ver ele me chama, quando eu estou querendo assistir, eu chamo ele para assistir, e ele vai contando para mim as expressões. Olha, papai, tá assim, tá assado, lá, o que estão conversando, o que estão discutindo, ele já sabe até quando eles estão agindo de forma diferente, gesticulando de forma diferente, o que estão discutindo. Olha só que legal, por causa da expressão corporal, né? Porque ele já está começando a aprender a calibrar essa parte do corpo, que corresponde a 55% da nossa comunicação. E essa comunicação é inconsciente. E quando nós se comunicamos com o inconsciente do outro, né, como se o nosso corpo se comunica com o inconsciente da outra pessoa. Então, com o inconsciente da outra pessoa que você está conversando, ela percebe tudo que você está gesticulando. E aí a mente dela, o pensamento, vai entender se você está falando algo verdadeiro ou não. Porque o nosso corpo fala mais a verdade do que a nossa própria boca, dependendo de quem está falando. Exatamente, porque muitas vezes a gente presta muito mais atenção nas nossas palavras, então a gente se policia para falar só aquilo que a gente quer. Agora no corpo a gente não costuma prestar muita atenção. Então você já viu por aí as caras e bocas, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu quero, olha a cara que eu fiz, eu quero. Essa cara não é de quem quer, pelo amor de Deus. Mas a gente não se preocupa tanto com as nossas expressões, a gente se preocupa muito com a nossa fala. A palavra em si ela é muito superficial, pessoal, tá? A palavra só corresponde a 7% da nossa comunicação. Então, vocês têm que prestar atenção justamente nessa fisiologia, na fisiologia do corpo, na tonalidade de voz. A tonalidade de voz, você acha que não faz sentido, mas ela corresponde a 38% da nossa comunicação. Olha como que é importante isso. E são coisas subjetivas, né? E o legal é que o Rê já foi para nossa 7ª dica, né? Ele já se adiantou ali. A 7ª dica que a gente dá é que o resultado da comunicação que você tem é o significado que a pessoa deu para aquela conversa. Então, o que acontece? Muitas vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Por quê? Porque o seu corpo com certeza disse como uma coisa diferente, ou porque para ela aquilo interpreta como uma coisa diferente. O Rê acabou de falar que 38% da comunicação é o tom de voz. E aí, até eu caio nessa armadilha, né? Porque muitas vezes eu quero dar um tom de brincadeira, eu dou um tom de grosseria sem perceber. Aí, muitas vezes, em algumas situações. E eu sou mal interpretada. E quando a pessoa fica brava, eu falo, caraca, estava tentando fazer uma brincadeira, fui mal interpretada. Por quê? Pelo tom de voz, que foge muitas vezes, Poliana, do meu controle, não sei vocês. Então, às vezes, a gente se expressa de uma forma, mas a pessoa entende outra. Por quê? Me chama pra sair. Amor, vamos sair? Vamos. Minha cara quer sair, gente? Tá querendo, não. Não quer. Então, ele entendeu o quê? Tá de má vontade, aqui deixa, não, a gente sai outro dia. Eu vou falar assim, não, amor, eu quero sair. Mas eu não percebi, né, como se eu não tivesse percebido, que meu corpo disse outra coisa pra ele. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Por isso que, quando a pessoa não nos entende, de quem é a culpa, Rê? É sempre nossa. Nossa. E não adianta nada depois você falar igual assim, vão sim, quero sim. A primeira impressão é que fica. E ficou. Tá?
e fica. Não consegue mudar o sentimento da outra pessoa quando ela percebe logo de cara, assim, na fisiologia, que você está querendo se contradizer. Porque quando eu me comunico com as pessoas, quando eu quero passar a minha mensagem, eu preciso observar o canal de comunicação daquela pessoa, se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, se ela é mais sinestésica, e falar a linguagem daquela pessoa. Vamos supor, o Rê, ele é um pouco mais auditivo, então, por isso que o tom de voz também para ele faz muita diferença, né? Então, se o Rê fosse sinestésico e eu falasse, Rê, vamos sair, de repente se eu tocasse ele, surtiria um efeito melhor. Então, na hora de eu me comunicar, se eu quero ser muito bem entendida, se eu quero que o outro escute exatamente o que eu falei, eu que preciso me fazer entender por aquela pessoa. Por quê? A forma como eu me expresso para o Renan é diferente da forma como eu me expresso para o meu filho. Porque para o meu filho entender, como é que a gente fala com criança? A gente fala em outra linguagem. Com o Renan, eu falo em outra linguagem. Se eu for falar com o meu pai, um idoso, né, que mora na roça, um homem livre do campo, eu vou falar o quê? Em outra linguagem que ele entenda. Se eu for conversar com a vovó de 90 anos, é outro. Se eu for conversar com a minha irmã, as linguagens são diferentes conforme a pessoa com quem eu me comunico. Da mesma forma, da linguagem, as palavras, o tom de voz, os comportamentos, os gestos, o rapport, o olhar no olho. Eu preciso fazer de tudo para que eu seja bem interpretada, porque se eu não fui, a culpa é toda minha. E aí que vem o pulo do gato, né, Rê? A gente precisa estar atento, então. As pessoas à nossa volta, a gente precisa prestar muita atenção nas pessoas, em como elas interpretam aquilo que a gente diz, para que a gente possa, então, usar as palavras que façam sentido para aquela pessoa. Porque a mesma palavra tem sentidos diferentes para as pessoas. Da mesma forma que, por exemplo, se o meu pai virar para você e falar assim, o Renan é um cara pintoso, né? Eu não sei o que você entende disso, mas quando meu pai diz isso, ele não quer dizer, talvez o que você tenha pensado, mas ele quer dizer cartoso. Nessa linguagem dele, nem sei se essa palavra cartoso existe, mas ele quer dizer que é um homem charmoso, homem bonito, né? Homem pintoso, ele chama assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com as expressões que a gente usa, porque as pessoas podem interpretar realmente de uma forma que não é a forma como gostaria e a gente passa a ser julgada por isso. E o que acontece? Diminui o nosso poder feminino. E a nossa intenção aqui é fortalecer você enquanto mulher, fazer você ser decidida, autoconfiante. A gente quer que você se sinta bem em qualquer meio que você viva. A gente não quer que você engula sapos. A gente quer que você se imponha e que seja feita a sua vontade, não assim na terra como no céu, mas que você não precise ficar só na vontade dos outros e viver para agradar os outros. Porque quando a gente vive em função de agradar as pessoas, principalmente as pessoas à nossa volta, né, quando a gente não quer desagradar de jeito nenhum, a gente faz coisas que não queria, a gente veste roupas que não queria, a gente usa o cabelo da forma que não queria. E isso tira o nosso poder enquanto mulher. E por isso, então, essas 7 dicas para você aumentar o seu poder enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto trabalhadora, porque a gente sabe, né? A gente que é mulher, a gente assume vários papéis e a gente precisa dar conta de todos eles com maestria. E o que a gente quer é que você seja uma maestra da sua vida, que você conduza de forma que você seja feliz. E só para finalizar, pessoal, o poder está na comunicação. A pessoa, a mulher que sabe se comunicar perfeitamente, ela ganha o mundo. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter especialista em nada. Mas se você souber se comunicar, ninguém te para. A comunicação ela é muito mais importante na nossa vida do que qualquer diploma, qualquer outra especialidade na nossa vida. Porque você vê tem exemplos aí de muitos empresários, muitas pessoas que não tem nada de demais, são pessoas simples, mas que sabem se comunicar, sabem atingir a outra pessoa de maneira correta, de maneira assertiva, a ponto de ela influenciar as outras pessoas. E a mulher empoderada hoje, ela sabe influenciar as pessoas. Ela sabe conduzir as situações ao redor dela. Tudo por causa da habilidade de se comunicar bem, né? E aí, quando ela sabe conduzir, ela sabe manter o equilíbrio da sua família, o equilíbrio da sua casa, o equilíbrio do seu trabalho. Como já diz na Bíblia, né? A mulher sábia edifica a sua casa, edifica o seu lar. E a gente edifica o nosso lar, a nossa casa, a gente honra a nossa família quando a gente
conhece muito bem todos da nossa família, quando a gente se conhece e quando a gente permite que todos sejam todos. Eu não preciso viver a vida que meu marido gostaria para mim. Eu posso viver a minha vida estando com ele, permitindo que ele viva a vida dele estando comigo. É a gente fazer do outro pessoas melhores. Então, mulher empoderada, mulher forte, é aquela que não julga, é aquela que entende as pessoas, que entende o porquê de suas ações, é aquela que não carrega mágoas, é aquela que consegue se impor sem ser autoritária, é aquela que carrega amor, distribui amor para sua família, é aquela que é confiante, é plena e é feliz. E um último pensamento que eu gostaria de deixar para vocês refletirem aqui hoje é que só existe 2 tipos de mulher. Aquela que é potente, forte e autoconfiante e aquela que ainda não descobriu como ser potente, poderosa e autoconfiante. Fica aqui o meu abraço, o nosso abraço e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.